lendo a formação econômica do Brasil, do Celso Furtado. Olá pessoal, eu sou a Carmen e muitos de vocês estão lendo comigo este livro aqui, segundo semestre, leram, né? Porque já finalizou a leitura este último vídeo. O segundo trimestre de 2021, né? Então desde abril, a gente está lendo isso aqui, abril, maio, junho. E agora em julho vou comentar o último trecho, eu acho que é do capítulo 27 até o final. Se você não sabe o que eu tô falando, então eu vou deixar aqui embaixo toda a divisão. Para quem quiser também ver os outros vídeos, deixa aqui na playlist. São 3 vídeos, né? Porque é um livro razoavelmente fácil de ler, pelo menos. Até metade do livro é bem ok de ler. Agora mais pro fim que ficou mais técnico, principalmente aqui essa parte, né, que eu vou comentar hoje. Para quem entende de economia, ok, mas para quem não entende, né, a gente fica boiando. Então assim, o começo estava maravilhoso até para leigos, mas depois vai ficando mais difícil. E vai ficando mais difícil, a gente que não é da área, a gente não tem como analisar, né, o conteúdo que ele está entregando. Então a gente não, eu pelo menos não tenho como saber se realmente é aquilo, se eu concordo, se eu discordo. Eu já estudei economia, já estudei para concurso, então tenho noções. Então se ele fala balança de pagamento, eu sei o que é macroeconomia, microeconomia, essas coisas eu ainda entendo um pouco, mas não é minha área. Então bora lá. Do que ele fala aqui nos capítulo 27, né? Ele fala de um desequilíbrio externo. O Brasil, ele tá importando mais que exportando. Isso causa um desequilíbrio na nossa balança de pagamentos, né? Que é essa conta aí entre importação e exportação. Então, a gente está aqui numa crise que se estende, a gente está falando do fim do século XIX, uma crise que se estende aí por um período. Tudo isso por quê? Porque o Brasil submete o nosso sistema econômico às regras da Europa. Então, assim, aqui era tudo muito diferente, não dava para seguir regras de lá. Se a gente fosse seguir as regras dos Estados Unidos, já não daria certo, porque a gente viu nos outros vídeos que a economia dos Estados Unidos era bem diferente, o sistema econômico deles, a própria colonização do país era bem diferente da nossa, né? Então, não daria para ficar seguindo modelos. Por isso que a gente estava nessa crise aí, as regras monetárias da Europa. E essa crise, ele diz que se estende até a década de 30, né? Então, assim, fim do século XIX até a década de 30, é muito tempo. No capítulo 28, aí ele fala que, para tentar sanar, né, tentar dar um jeito, o governo resolve aumentar o preço das mercadorias importadas, né? Então, para ter menos importação, para ter um equilíbrio aí na balança. Aumentar o preço das mercadorias importadas e também taxar as exportações, assim, os investimentos financeiros para o exterior. Então, assim, a saída, evasão de capital. Então, ele resolveu taxar para tentar manter o equilíbrio. Aí no capítulo 29, eu não vou citar capítulo por capítulo não, mas eu comecei a marcar aqui, então estou falando. O capítulo 29, ele fala de uma coisa que a gente vê até hoje, que é o quê? Redução da carga fiscal para a elite. Redução da carga, ou o que a gente vê muito hoje em dia, se a gente começar a prestar atenção no jornal, aí a gente vai ver muito, é a anistia de dívida, é o perdão da dívida fiscal. Então, por exemplo, atualmente nosso governo, ele perdoou a dívida de várias igrejas evangélicas, assim, bilhões, né, de impostos que deviam. E isso sempre acontece, gente, sempre acontece. Então, assim, pobre é super taxado, classe média também, mas aí as grandes empresas, os grandes grupos econômicos, a elite fiscal, ela é beneficiada porque ela pressiona o governo, né? Ela faz pressão lá e consegue benefícios. E consegue benefício não é porque ela não é porque não tem condições de pagar. Tem, mas é por conta dessa pressão que a gente sabe que acontece. Ele fala que no fim do século XIX e começo do século XX há uma melhora nas exportações. Por quê? Porque a gente tem aí uma
expansão da exportação de borracha. A gente começa ali com o ciclo de borracha lá do norte, né? Principalmente ali na região do Amazonas, isso dá uma melhorada. Aí ele fala da crise cafeeira, crise da economia cafeeira que acontece no mundo, não só no Brasil. E essa crise, ela é positiva para o Brasil. Então, a crise mundial, ela é positiva para o Brasil, que tem ali uma elevação dos preços e, né, do seu produto que exporta, e aí é vantajoso. E aí, ele fala de algo que eu lembro vagamente, assim, de ter estudado na escola. Eu vou até ler um trechinho aqui para vocês. Ele fala do Convênio de Taubaté. Então, ó, no convênio celebrado em Taubaté, em fevereiro de 1906, definem-se as bases do que chamaria a política de valorização do produto. Em essência, essa política consistia no seguinte: com o fim de restabelecer o equilíbrio entre oferta e procura de café, o governo interviria no mercado para comprar os excedentes. O financiamento dessas compras se faria com empréstimos estrangeiros. O serviço desses empréstimos seria coberto com um novo imposto cobrado em ouro sobre cada saca de café exportado. A fim de solucionar o problema mais a longo prazo, os governos dos estados produtores deveriam desencorajar a expansão das plantações. Então, essa foi a política cafeeira. Eu acho que já falei com vocês, eu trabalhei na Secretaria da Fazenda por muitos anos, aqui de São Paulo. Eu era diretora do núcleo de documentação e informação. E lá, a gente tinha uns livros encadernados, de política cafeeira, economia cafeeira, né? Porque o café era tão importante no início do século que as sacas de café eram cotadas em bolsa, era o que movia a economia. E como a Secretaria é da Fazenda, a Bolsa de Café de Santos pertencia à Secretaria da Fazenda, né? Então, por que é uma Bolsa de Café em Santos? Lá tinha bolsa para cotação, para exportação das sacas. Isso pertencia ao governo do estado, e hoje existe, né, a Bolsa de Café, mas é um centro cultural, né, lá em Santos, é um lugar belíssimo, uma construção belíssima, e lá a gente aprende mais sobre essa fase aí, sobre a política do café. Aí no capítulo 31, ele fala da crise de 29, e aí tem outra passagem que a gente já estuda na escola, a queima de café. Então o governo queimou sacas de café para não reduzir o preço, foi visto como um programa de fomento à renda nacional. E foi uma tática muito bem aplicada. Países desenvolvidos tal não fizeram isso. Assim, acho que acertaram sem querer, né? Países muito desenvolvidos não fizeram isso e se deram mal, de modo que o Brasil não sofreu tanto impacto da crise no começo, assim, por conta disso. Aí em outro capítulo ele fala que entre 1929 e 1937 o Brasil teve uma recuperação, né, na economia. A gente está aqui falando de um período de depressão no mundo. O Brasil teve uma recuperação de 50%, né? E não demorou tanto assim quanto os Estados Unidos, a recuperação da economia. Aí tá, teve inflação e tal, e aí houve um crescimento da economia no pós-guerra e tal. E aí ele termina falando da industrialização. Ele fala que a industrialização no Brasil aconteceu ao mesmo tempo, assim, pensando nas regiões. Então, assim, seria muito fácil pensar que a industrialização aconteceu primeiro no Sudeste ou no Sul, depois no Nordeste. Não. Fala que aconteceu igualmente. Isso para mim foi uma surpresa, porque eu não sabia disso. E ele termina falando disso, né? Da industrialização, tarará, o que aconteceu. Tá. Se a gente pensar que esse livro foi escrito no fim da década de 50, a gente entende que ele não poderia comentar muito mais sobre isso, porque era algo ali em processo. O que eu achei desse livro? Fazendo assim, apanhado geral. Para quem é leigo, esse livro é muito bom até a metade, né? A gente entende, porque até a metade do livro é a história do Brasil. Depois dessa segunda parte, mais pro fim, aí ele entra mesmo nesse viés bem mais econômico, e aí quem não é da área pode sentir bastante, né? Pode ter dificuldade. E aí, eu não sei se é por não ser da área, a minha percepção me indica que essa segunda parte, que é mais técnica, também ele passa muito rapidamente pelas coisas. Se a gente pensar que no começo, né, da colonização e tal, não acontecia muita coisa aqui, não havia muita gente, não havia uma estrutura, não era um país estruturado. E ele gastou bastante tempo, bastante espaço aqui no livro para falar
dessa primeira parte, que a economia era o quê? Era produzir cana para exportar. A gente não era um país ainda, certo? E ele gasta um tempo considerável para falar disso, não estou reclamando, eu achei maravilhoso. Só que aí, essa segunda parte, que é mais técnica, muita coisa acontecendo, a gente já tem o Brasil bem estruturado assim, né? Dentro das nossas possibilidades, aí muita coisa acontecendo, né? A gente tem migração, a gente tem escravidão, a gente tem, enfim, o país dinâmico. E aí eu não sei se resume, mas assim, bom, falar resume, talvez não seja a palavra adequada. E aí ele trata esse processo que é mais complexo de maneira um pouco mais ligeira. Eu fiquei com essa impressão, né? Mas como eu disse, é a impressão de uma pessoa leiga. Mas eu gostei muito da experiência de ler esse livro, ajudou a entender bastante coisa, né? Principalmente a primeira parte, certo? Me digam aí, quem leu comigo, me digam o que vocês acharam. Vocês tiveram essa sensação que eu tive, que essa segunda parte, assim, que é mais difícil porque é técnica, mas essa percepção que eu tive, assim, de ter passado de maneira, ter mais sobrevoado do que se aprofundado, me digam aí. Então é isso. Agora, o próximo livro, que aliás já comecei a ler, é Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior, né? Então, eu espero que vocês me acompanhem também. A divisão tá lá no Instagram, tá na comunidade do YouTube, né? A divisão dos capítulos. Eu espero que você me acompanhe. Muito obrigada, beijo, né? Tchau, tchau.